Capítulo 3. Sob o véu da sombra. Narrador sinistro. Oh, meus queridos. Vocês sentiram o chão tremendo sob os pés de Elise? Ela acha que pode correr, que pode lutar. Mas o escriba está mais perto do que nunca. Talvez dentro dela. Talvez ao lado dela. Risos sibilantes. Risos sibilantes. É o fogo que a consome. Mas será ele a chama? Ou apenas a fumaça? Hoje, o sangue fala. Os segredos sangram. E a verdade é uma faca que corta sem piedade. Preparem-se, porque o véu está rasgando. E o que está por trás não é para os fracos. Sussurra. Vamos descer mais fundo. O ar no apartamento de Elise era pesado, impregnado com o cheiro de café rançoso e medo. Ela não dormira desde o armazém, desde o espelho que explodira em cacos, que ainda pareciam sussurrar. Suas mãos, enfaixadas pelos cortes, tremiam enquanto segurava a carta do escriba. O próximo corpo será seu presente, Elise. E Julian será o preço. As palavras dançavam em sua mente, cada sílaba um prego cravado em sua sanidade. Ela olhou para o relógio. 3 da manhã. A cidade lá fora era um borrão de neon e silêncio, mas dentro dela, o caos reinava. O escriba sabia de Julian. Sabia do beijo, da violência, do desejo que a fazia sentir viva e morta ao mesmo tempo. E agora, ele, ou ela mesma, prometia um presente. Elise apertou a arma contra o peito. O metal frio, um lembrete de que ainda tinha controle, ou pelo menos podia fingir que tinha. O telefone tocou, cortando o silêncio como uma lâmina. Era do departamento. Outro corpo. Desta vez, no velho teatro abandonado na rua Carver. Elise vestiu o casaco, ignorando o latejar nas mãos feridas. Ela precisava ver. Precisava saber. O teatro era uma relíquia do passado, com cortinas mofadas e cadeiras quebradas que pareciam dentes tortos. O cheiro de poeira e podridão enchia o ar, misturado com algo mais metálico, mais vivo. Elise avançou pelo corredor escuro, a lanterna iluminando cartazes desbotados de peças esquecidas. Seus passos ecoavam, mas havia outro som, um gotejar lento, como lágrimas caindo em uma poça. O corpo estava no palco, iluminado por um único holofote que não deveria estar funcionando. Uma mulher, pendurada por cordas como uma bailarina grotesca, o rosto coberto por uma máscara de porcelana rachada. Os símbolos estavam lá, gravados em sua pele, mas dessa vez eram diferentes, mais pessoais, mais familiares. Elise sentiu um aperto no peito, uma memória tentando escapar de sua gaiola. Ela se aproximou, o coração disparado. A máscara da vítima tinha um detalhe que a fez congelar. Uma cicatriz desenhada no pulso, idêntica à sua. Com mãos trêmulas, Elise removeu a máscara. O rosto era jovem, desconhecido, mas os olhos pareciam os dela, abertos em um grito silencioso. No pescoço da vítima, pendia um colar, um pingente de coração quebrado, igual ao que Elise perdera aos 16 anos, na noite que jurara esquecer. Uma carta estava presa ao peito da mulher, manchada de sangue. Elise a abriu, a bile subindo a garganta. Você se lembra dela, Elise? Da garota que você deixou para trás? Ela era sua sombra, sua irmã no escuro. Agora, ela é minha. E Julian será o próximo, a menos que você confesse. O escriba. Elise caiu de joelhos, o papel escorregando de suas mãos. Uma irmã? Ela não tinha irmãs. Ou tinha. Sua mente era um labirinto de portas trancadas, e cada carta do escriba parecia abrir uma, revelando horrores que ela não estava pronta para enfrentar. Quem era aquela mulher? E por que seu colar estava ali? A mansão de Julian era o único lugar onde ela podia encontrar respostas, mesmo que isso significasse se perder ainda mais. Elise bateu na porta com força, os nós dos dedos sangrando através das bandagens. Quando ele abriu, seu olhar era uma mistura de surpresa e satisfação, como se soubesse que ela voltaria. Você parece um animal ferido, detetive, ele disse, a voz aveludada, mas com um fio de crueldade. O que o escriba fez agora? Ela o empurrou para dentro, fechando a porta com um chute. Outra vítima, outra carta, e dessa vez é pessoal. Ela jogou o colar no peito dele, o pingente brilhando sob a luz fraca. Você já viu isso antes? Julian pegou o colar, seus dedos traçando o coração quebrado. Por um instante, sua máscara de controle rachou, e Elise viu algo medo, talvez, ou culpa. Onde conseguiu isso? Ele perguntou, a voz mais dura. No corpo, como a carta que fala de uma irmã.
e que promete você como o próximo. Elise deu um passo à frente, os olhos faiscando. O que você sabe, Varna? Porque se está brincando comigo, eu juro que... Ele a interrompeu, agarrando-a pelos ombros e a prensando contra a parede. A força do movimento arrancou um gemido dela, mas ela não resistiu. Você acha que estou brincando? Ele sibilou, os olhos queimando. O escriba não é só seu demônio, Elise. Ele é meu também. Esse colar. Ele pertence a um passado que eu tentei queimar. Ela o encarou, o coração disparado. Então me conte. Quem era ela? Quem sou eu? Julian soltou-a, passando as mãos pelos cabelos. Eu não sei tudo, mas sei que o escriba não é apenas um assassino. Ele é uma ideia, uma sombra, que vive nas rachaduras da sua mente. E esse colar, ele pertenceu a alguém que você amava, alguém que você perdeu. Elise sentiu o chão ceder sob seus pés. Eu não tenho uma irmã, ela murmurou, mas as palavras soaram frágeis, como se ela estivesse tentando convencer a si mesma. Você tem certeza? Julian se aproximou novamente, dessa vez mais lento, quase gentil. Ele tocou a cicatriz em seu pulso, os dedos leves, mas carregados de intenção. O escriba sabe quem você é, Elise, e está tentando fazer você lembrar. O toque dele era um veneno, e ela queria mais. Contra toda a lógica, ela se inclinou, os lábios roçando os dele. Mas dessa vez, não era apenas desejo, era desespero. Uma necessidade de se ancorar em algo real, mesmo que fosse destrutivo. Julian respondeu com uma intensidade que beirava o sadismo, as mãos apertando sua cintura com força suficiente para deixar marcas. Ele a levantou, jogando-a sobre a mesa da biblioteca, os livros caindo com um estrondo. Você quer se lembrar? Ele sussurrou, os dentes roçando seu pescoço. Então deixe-me te quebrar primeiro. Ela arqueou o corpo, as unhas cravando nas costas dele, arrancando sangue. Era uma dança de violência e luxúria. Cada movimento, uma batalha por controle. Mas mesmo enquanto se entregava, Elise sentia a presença do escriba, como um terceiro corpo no quarto, observando, rindo. E então, no auge do êxtase, ela viu não no espelho, mas na mente. Uma garota, idêntica a ela, gritando em um quarto escuro, com o colar brilhando em seu pescoço. Elise empurrou Julian, caindo da mesa, o corpo tremendo. Eu a vi, ela disse, a voz rouca. Uma garota, como eu. Julian não parecia surpreso. Ele se levantou, limpando o sangue dos lábios. Você está começando a lembrar, Elise. Mas cuidado. Algumas verdades são mais perigosas que mentiras. Naquela noite, Elise voltou ao teatro, movida por um instinto que não podia explicar. O palco estava vazio agora, o corpo removido, mas o holofote ainda brilhava, como se a estivesse esperando. No chão, onde a vítima estivera, havia algo novo. Uma chave, antiga e enferrujada, com uma fita vermelha amarrada. Ao lado, outra carta. A chave abre o passado, Elise. Mas cuidado. O que está trancado quer sair. Encontre-me onde tudo começou, ou Julian pagará com sangue. O escriba. Elise segurou a chave, o metal frio contra sua pele. Onde tudo começou. Sua mente voltou ao quarto escuro de suas visões, ao som de água pingando, ao cheiro de sangue. Ela conhecia aquele lugar. Não queria, mas conhecia. Era uma casa abandonada na periferia, onde algo terrível acontecera. Algo que ela fizera. Enquanto dirigia para lá, a chuva começou novamente, batendo no para-brisa como dedos ansiosos. Elise sabia que estava caminhando para uma armadilha, mas não podia parar. Não quando Julian estava em perigo, ou era ele o perigo. E não quando a verdade sobre si mesma estava tão perto. A casa era um esqueleto de madeira podre, com janelas quebradas e um silêncio que parecia vivo. Elise entrou, a chave na mão, a arma na outra. O corredor era estreito, as paredes marcadas com arranhões que pareciam unhas. E então ela viu, no final do corredor, uma porta trancada. A chave encaixava perfeitamente. Ela girou a maçaneta, o coração na garganta. A porta se abriu para um quarto escuro, com um único objeto no centro. Uma cadeira, manchada de sangue seco, com cordas penduradas como serpentes. E na parede, escrito em vermelho, uma única frase. Bem-vinda de volta, Elise. Mas não era só isso. No canto do quarto, havia uma figura. Não Julian, não o escriba, mas a garota das suas visões, com o colar brilhando. Ela sorria, e seus olhos eram os de Elise. Você nunca me deixou ir, a garota disse, a voz ecoando dentro da cabeça de Elise.
E agora, somos uma só. Elise gritou, atirando na figura, mas a bala acertou apenas a parede. A garota desaparecera, mas o colar estava no chão, real, tangível. E ao lado dele, outra carta, escrita em sua própria letra. Você matou por mim, Elise. E vai matar novamente. O escriba. Narrador sinistro. Risos, frenéticos, quase insanos. Oh, meus queridos, vocês sentiram o chão desabar? Elise não é apenas a caçadora. Ela é a caça, a lâmina, o sangue. A garota no espelho, a irmã perdida, o escriba. São todos ela? Ou há algo mais, algo pior, puxando as cordas? Sussurra Julian está no centro disso. Mas será ele a vítima ou o carrasco? Voltem amanhã, porque o próximo capítulo vai queimar tudo o que resta. Risos que se dissolvem na escuridão.